Agora para a capital do nosso país, onde vou passar a palavra agora à senhora professora associada da Universidade de Brasília e líder da equipe de ensaio não clínico da Máscara Vesta, doutora Marcela Lemos, com a palavra. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar de forma muito especial o deputado Rogério Morro da Cruz, que preside essa sessão solene, e que representa nessa Casa Legislativa o reconhecimento do Estado ao trabalho da ciência. Muito obrigada pela iniciativa de realizar esse evento, que muito nos honra e que nos emociona. Eu estou muito feliz por estar aqui nesse momento. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Também quero registrar meu agradecimento ao assessor parlamentar, ao João Marcelo, que também coordenou esse evento, tornou possível. Quero também cumprimentar as autoridades que compõem essa mesa de honra, que, de fato, é uma honra estar aqui com eles, os representantes da Universidade de Brasília, professor Suélia, Mário e professor Rodrigo. Também aos representantes da FAP, a Renata Viana, a representante da Fiocruz, professor Fábio, professor Marcos Vinícius, do CertBio, e também a nossa representação da Universidade de Brasília, da reitoria, professora decana Renata Aquino. Que alegria! E também ao diretor da empresa Lifecare. Que honra, a gente poder estar aqui reunidos para falar e celebrar esse projeto. E, para mim, isso é mais do que um momento de homenagem. É um reconhecimento público de que a ciência pode salvar vidas. É também dizer que investir em pesquisa é uma decisão política com impacto humano real. E o Projeto Vida, ele transformou o medo em força. Em meio àquele momento difícil que nós passamos da pandemia, quando o medo, a escassez e a incerteza faziam parte do nosso cotidiano, um grupo de pesquisadores, estudantes, profissionais de saúde, parceiros da iniciativa privada, decidiram fazer algo essencial: agir. Agiram com conhecimento, com responsabilidade e, acima de tudo, com compromisso com as pessoas. E foi assim que nasceu a Máscara Vesta, um equipamento de proteção individual que tem uma proteção antiviral. A primeira máscara com nanotecnologia produzida no Brasil com insumos totalmente nacionais. E isso é um orgulho para nós brasileiros. E isso foi especialmente importante naquele momento em que o SARS-CoV-2 circulava de forma intensa. E isso fazia toda a diferença. Nós trabalhamos arduamente. Mas talvez o aspecto mais emblemático desse projeto seja o seu percurso completo de tradução do conhecimento, que levou a ciência do laboratório até a sociedade. E isso foi o primeiro projeto que eu tive a honra de participar, que ele saiu da ideia ao produto. E que pôde, de fato, fazer com que o nosso conhecimento pudesse trazer um benefício para a sociedade. Isso nos orgulha muito. E isso só foi possível porque pessoas, instituições caminharam juntas com responsabilidade, principalmente com cooperação. E mais do que nunca, esse projeto nos trouxe aprendizados que não estão nos artigos científicos, nas obras acadêmicas ou nos manuais. Nós trabalhamos em condições extremas, isolamento social, incerteza, medo, e muitos deixaram tudo isso, toda essa dificuldade, e passou a trabalhar arduamente para esse propósito. A ciência não parou. Eu me lembro, inclusive, hoje vi alguns aqui, de estudantes, pesquisadores de mestrado, doutorado, que saíram de suas casas, do seu conforto, para trabalhar nos laboratórios.
e eu e a professora Graziella, que aqui está presente também, nos reuníamos virtualmente para ensinar, para avaliar junto o que estava podendo dar errado, o que podia ser feito. E isso, gente, não tem preço. Tudo, apesar das circunstâncias desfavoráveis, funcionou. Né? E por que funcionou? Porque houve cooperação, confiança e um profundo senso de responsabilidade coletiva, em que todos foram movidos pelo desejo genuíno de contribuir, né, e de responder com agilidade àquele momento tão difícil. Mas talvez o aprendizado mais profundo tenha sido que esse projeto revelou sobre as relações humanas. As pessoas trabalhavam pela vontade de fazer algo diante daquela situação. Em muitos momentos, as decisões não eram guiadas pelo bem-estar individual, mas sim pelo compromisso com o coletivo e uma disposição real de contribuir, mesmo quando o cansaço vinha e com as limitações. E é isso que o projeto revela, a grandeza do ser humano quando escolhe cooperar. Eu quero deixar registrado meus agradecimentos a todos os estudantes, profissionais, pesquisadores, colaboradores, pessoas da sociedade que contribuíram para isso se tornar realidade. Eu digo que essa homenagem é para vocês. E hoje eu estou aqui com muita honra, podendo representar a UNB como uma das líderes do projeto, né? E isso me remete a uma lembrança muito importante para mim, que foi quando, naquele caos, eu acho que era dia 11 de março, se eu não me engano, de 2020, a professora Suélia entra em contato comigo, me pedindo para a gente montar um grupo de pesquisadores que pudesse trabalhar em algo para aquele momento de dificuldade por falta de EPIs. E ela falou, Marcela, vamos fazer uma máscara com nanotecnologia. E eu topei na mesma hora. E a gente, com aquela força, criou um grupo chamado Projeto Vida. Por que ele se chamou assim? No momento em que a gente criou esse grupo, que teve quase 100 pessoas compondo-o, a gente imaginou que vida era o maior significado que aquele projeto podia ter, onde milhares de pessoas estavam morrendo e a gente podia preparar algo que pudesse proteger aqueles que cuidavam, né, e que estavam deixando seus lares para assumir riscos, mas para um bem maior, de cuidar das pessoas. Né? Então, foi aí que a gente foi crescendo em número de pessoas, e um foi chamando o outro, que foi chamando o outro. E aquela energia de as pessoas interessadas em fazer algo, dando ideias, ajudando com seu conhecimento, com recursos financeiros, aquilo deu realmente vida para o projeto. Né? E eu quero também destacar meu agradecimento especial à doutora Suélia pela oportunidade de fazer parte desse projeto, e também a doutora Graziella Joanite, que é fundadora do Laboratório de Compostos Bioativos e Nanobiotecnologia, e que foi minha aliada. Do meu lado esteve o tempo todo. E que a gente cresceu em amizade, em parceria profissional, e que a gente pôde aumentar a confiança uma na outra e pôde crescer juntas. E, nesse processo, fui convidada para compor o grupo do laboratório, que hoje coordeno juntamente com ela. Para mim é muito orgulho. Esse projeto também me deu esse presente. Muito obrigada. E quero destacar também que ciência não acontece sozinha e tampouco se sustenta sem apoio. A máscara Vesta se tornou uma realidade porque houve financiamento público, FAPDF, CNPq, CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, também deu um apoio financeiro importantíssimo. Naquela época, a gente tinha urgência de receber recursos, então a gente não podia esperar muito, e a gente conseguiu, via Finatec, viabilizar isso, tornando possível fazer muitos testes.
né, ao DPI, que nos proporcionou inúmeras oportunidades, favoreceu todo o trâmite do licenciamento tecnológico, mas também da proteção intelectual na época, que compunha muitos pesquisadores. Né, e eu quero agradecer de coração a toda a sociedade, a todos que contribuíram com a vaquinha eletrônica, porque a gente teve isso também. Nós tivemos uma sociedade que se mobilizou e que tirou recursos próprios, sem saber no que isso iria resultar, no que isso poderia trazer de benefício próprio. Mas todos pensaram no coletivo. E isso é muito bonito, esse apoio coletivo, né, do poder público e da sociedade, foi muito mais do que um recurso material. Foi um gesto de confiança, foi um gesto de solidariedade e compromisso com a vida. E é justamente por isso que esse momento ganha um significado ainda maior. A máscara Vesta, ela não representa apenas um produto. Ela representa a capacidade da ciência brasileira de responder quando a sociedade mais precisa. Ela representa a força da universidade pública, das parcerias construídas com confiança e do trabalho coletivo, sustentado ao longo do tempo. E essa não é uma história individual, nem pertence a uma única instituição. Ela é uma história feita de muitas vozes, saberes e experiências que se complementaram e somaram forças. Meu muito obrigada.